Fala galera, tranquilo? Então, continuando aqui nosso projeto Enem Tira Fôlego, é a questão 15. Então, já queria começar a questão 15 pedindo desculpa, né? Porque eu fiz a questão 16 antes, eu pulei a questão 15, então ficou estranho. Por quê? Quando eu cheguei na 16, achando que era a primeira questão, né? Antes dessa temática que a gente vai trabalhar agora, eu comecei a explicar para vocês os elementos cartográficos, né? Eu disse que eu ia trabalhar dois. A escala cartográfica, que eu trabalhei na questão 16, e eu citei que nós iríamos trabalhar o tema, né, de projeções cartográficas na 17, na verdade é na 15. Então, resumindo, se vocês quiserem, para não ficar muito estranho, dá uma pausa nesse vídeo, pula para a questão número 16, depois volta aqui para a questão número 15. Quem não quiser, não tem problema, tá? A gente pode ir direto aqui falar sobre projeções cartográficas, só vai ficar estranho no sentido de que eu explico que são elementos cartográficos, né? Que são os auxiliadores da cartografia, apresento para vocês lá na 16. Então eu já peço desculpa aí por esse equívoco, certo? Vamos lá devagarzinho. Então, galera, o tema projeções cartográficas, né? Ele já apareceu algumas vezes no Enem, né, de uma forma mais específica, de uma forma mais generalista. É um tema de extrema importância, né, para os concursos públicos, para os vestibulares. Eu vou tentar fazer uma pincelada aqui. Reparem que é uma pincelada, né? É assim o resumo do resumo do resumo. Não tem como, na proposta aqui de utilizar a questão para revisar alguns pontos, dar algumas dicas, a gente esgotar o tema, tá? Então vamos lá, vamos devagarzinho aqui, beleza? Vamos entender a questão das projeções. Como nós vimos, né? Nós temos a ciência cartográfica, que se dedica a representar partes ou a totalidade da superfície terrestre numa estrutura plana, tá legal? Gente, a gente tem que lembrar que a estrutura terrestre ela é tridimensional, né? Com volume. E quando a gente fala de uma estrutura plana, né? A gente está falando de uma estrutura bidimensional, certo? Que tem largura e altura. Então é impossível você representar com total fidelidade, beleza? Mas as projeções cartográficas, elas buscam também minimizar possíveis distorções. O problema é que a escolha de uma projeção cartográfica nem sempre é motivada por esse objetivo matemático, de você reduzir ao máximo as distorções, né? Então, dependendo da área que você quer representar do espaço geográfico, se é uma área de baixa, de média ou de alta latitude, se é um ponto específico do globo, você vai, né, utilizar uma determinada projeção cartográfica, certo? Mas nem sempre isso. Por quê? Os interesses econômicos, os interesses militares, os interesses políticos, né, os interesses geopolíticos, em muitos casos, falam mais alto. Então, daí a opção por uma projeção e não por outra projeção. Então, colocando, né, os interesses aí geopolíticos sobre a realidade, os indicadores, né, a orientação matemática, beleza? Mas quando a gente fala aí de projeções, o que a gente vai perceber? Que para fazer essa representação de uma estrutura tridimensional para uma estrutura plana, né, foi desenvolvido um sistema matemático, tá, que de certa forma, né, busca-se, né, percebendo aí para você estruturar uma estrutura tridimensional, uma estrutura plana, você tem que pressionar o globo até tornar um plano. Tudo bem? A gente pode perceber isso. Você pega uma laranja e você coloca, né, numa prensa para ela virar plana, ela está toda deformada. Então o globo, né, ela vai estar todo picadinho, né? Então o globo vai se partir, né, em várias partes. Dá uma olhada aí nessa questão só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tá legal? Beleza? E isso vai trazer uma série de deformações que precisam ser compensadas com cálculos matemáticos, com auxílios, né, da cartografia. Esses vazios criados, né, por esse fatiamento assim, do globo, por essa abertura do globo, precisam ser resolvidos. Daí a importância do sistema de projeções cartográficas, né, que basicamente são fórmulas matemáticas, né, a partir das coordenadas geográficas, né, dos paralelos e dos meridianos, que buscam aí minimizar distorções. Tá legal? Beleza? Lembrando, né, que nunca é possível eliminá-las.
Agora, galera, o que a gente precisa saber? Cara, que a classificação das projeções, os tipos de projeções são muito variados, né? Como a gente pode perceber, nós temos como classificar as projeções quanto ao método, quanto a propriedades, as propriedades espaciais, quanto à situação do ponto de vista, tá? Quanto à superfície de projeção e quanto à posição da superfície de projeção. Eu vou falar para vocês, tá? Que as mais importantes para o Enem e para os vestibulares são justamente a classificação das projeções cartográficas quanto à superfície da projeção, tá? E a classificação das projeções cartográficas quanto às propriedades geométricas dessas projeções. Bem como alguns exemplos, né, são cobrados nas projeções cilíndricas, tá? Então a gente vai se dedicar a esses pontos. Não tem como, né, fazer uma análise geral, até porque, gente, grande parte do que está aqui nunca foi cobrado em vestibular, pelo menos que eu me lembre, né? Nunca foi cobrado no vestibular, desde quando eu trabalho com concurso público com vestibulares. Legal? Então vamos lá, vamos para o que importa. Beleza? Quando a gente fala, né, sobre em relação à superfície de projeção, a gente pode perceber que utilizam-se 3 superfícies básicas de projeção, tá legal? Geralmente, né, são classificados como projeções cilíndricas, então onde você utiliza um cilindro, né, para envolver o planeta. Então essas projeções, elas são ideais para representar todo o planeta, elas vão privilegiar, né, as áreas equatoriais. Então reparem aqui, ó, quando eu tenho um cilindro envolvendo o globo, tá bom? Reparem aí, ó. Quando ele se abre, é uma projeção que consegue envolver todo o globo. Então ela é muito utilizada para, né, mapas que representam toda a superfície terrestre. Tá legal? Beleza? Para planisférios. Inclusive mapas mundis, né? Mapa mundi que apresenta, né, o hemisfério leste-oeste paralelos. Tá legal? Beleza. O que a gente vai perceber aí? Que imagina que você tem uma esfera toda suja de tinta. Se você envolvê-la com uma folha de papel, né, formando um cilindro, quando você abrir a folha de papel, apenas vai estar suja na folha a parte que teve contato direto com a esfera suja de tinta. Tá legal? Que no nosso caso são as áreas de baixa latitude, próximas ao Equador. Então são aqui que vão acontecer as menores deformações, ou seja, a parte que foi tocada. Então a gente pode falar que aqui acontecem as menores deformações, e à medida que a gente se afasta, né, em direção aos polos, ou seja, aumentando a latitude, maiores são as deformações, certo? É importantíssimo esse conhecimento para os concursos públicos, tá? Então, as projeções cilíndricas, elas privilegiam, elas são ideais para a representação das regiões de baixa latitude. À medida que você aumenta, né, a latitude, você aumenta também as deformações. Legal? Beleza? Então é importante isso. Daqui a pouco, galera, a gente vai se dedicar a 3 exemplos de projeções cilíndricas, certo? Que são importantíssimas para o Enem, importantíssimas para o vestibular. A princípio basta você ter essas informações. Daqui a pouco a gente aprofunda mais um pouquinho os nossos estudos, os nossos temas sobre projeções cilíndricas. Agora nós temos aqui as projeções cônicas, tá? Como nós tivemos, né, como um cone, né, envolvendo o planeta, tá certo? Então, um cone de projeção é tangente ao planeta, as latitudes do planeta, tá legal? O que a gente pode perceber? A mesma história. Imagine que nós temos uma esfera suja de tinta, nós temos um papel em formato de cone, né, envolvendo o planeta. Reparem que não tem como envolver o planeta por inteiro, então você consegue envolver apenas um hemisfério de cada vez, tá certo? E ao mesmo tempo, quando você abrir o papel, a parte que vai estar suja de tinta vai fazer referência às áreas de média latitude, às regiões temperadas, tá? Então o que você vai perceber? Que a partir das médias latitudes, quanto mais você diminui ou quanto mais você aumenta as latitudes, maiores são as deformações, tá? Então como assim? As deformações aumentam tanto em direção ao polo quanto em direção ao Equador, tanto em direção às altas latitudes quanto em direção às baixas latitudes. Essas projeções cônicas, elas são muito utilizadas para mapas que tem como proposta temáticas políticas, econômicas e geopolíticas. Rômulo, como assim? Certo?
sobretudo o hemisfério norte. Se você pensar quais são as principais potências políticas, econômicas e geopolíticas, essas potências elas se encontram ou possuem territórios em regiões temperadas. Reparem, pegando toda essa lógica, reparem aqui nas regiões temperadas, tá? Beleza? Próximo, né? Fica entre os trópicos, no caso o Trópico de Câncer, e o Círculo Polar Ártico. Nós temos aí, né, Estados Unidos, nós temos aí, né, Europa, porções da Europa Ocidental, nós temos, né, potências asiáticas, tá legal? Então elas são muito utilizadas, essas projeções, mapas, né, produzidos através de projeções cônicas, para representar mapas, né, para produzir mapas de interesse geopolítico. Tá legal? Beleza? Sobretudo aí representando a realidade, né? Norte e sul. Tudo bem? No caso, privilegiando as potências ao norte. Legal? Beleza? E agora, né? Não menos importante, as projeções planas, né? Também conhecidas como azimutais e polares. Vocês lembraram que as projeções cilíndricas são ideais para as baixas latitudes. As cônicas deformam menos as médias latitudes. Consequentemente, as áreas polares, os extremos, né, e as áreas de alta latitude são desprestigiadas tanto na projeção cilíndrica quanto na cônica. Daí a importância da projeção plana para representar as áreas de alta latitude e as regiões polares. Daí o nome projeção polar, né, por isso que ela também é conhecida. Ela consiste em você colocar um plano sobre um ponto específico do globo. Certo? A mesma história. Imagine uma esfera suja de tinta. Você tem um papel, né, em formato plano, beleza? Que vai tocar o mapa, ou vai tocar, né, a esfera. Ele pode tocar partes específicas. Então, ele consegue representar, né, pontos específicos do globo. E a partir desse ponto específico, à medida que você vai se afastando desse ponto específico, vai aumentando as deformações. Tá legal? Beleza? Vai aumentando aí as deformações a partir do ponto específico que foi apresentado. Tá certo? Só que, gente, a gente precisa aprofundar mais um pouquinho esse conhecimento. Tá? Esse é o basicão do basicão do basicão. Beleza? A gente precisa falar de algumas situações. Beleza? Agora, a gente vai falar um pouquinho da classificação das projeções cartográficas quanto às propriedades geométricas. Elas são, né, classificadas como equidistantes. Eu nem coloquei aqui na produção, vou botar aqui, ó, equidistante. Escrever com o mouse não é tão legal, esqueci de colocar no gráfico aqui, ó, equidistantes, tá? Conformes, equivalentes e afiláticas ou arbitrárias, tá legal? Gente, o que acontece? Os tipos de projeção existentes procuram manter um dos 3 fundamentos básicos da cartografia, tá? Que é a distância, a forma e os ângulos. Então, por isso que elas podem ser classificadas desses 4 tipos. Quando a gente fala de equidistante, a gente pensa em iguais distâncias, tá legal? Ou seja, a distância sobre um meridiano ou um paralelo, né, medido no mapa, vai ser igual à distância, né, do terreno, obviamente guardando a questão da escala. Então, objetiva-se, né, você preservar as distâncias. Já quando a gente fala, né, dos tipos conformes, o objetivo aí é preservar as formas, os ângulos. Consequentemente, você vai distorcer e muito a área. Tá legal? Quando a gente fala das equivalentes, a gente já está dizendo que o objetivo é preservar a área. E, consequentemente, você vai estar deformando muito as formas, os ângulos, né, das regiões continentais. Tá certo? Quando a gente fala das afiláticas, né, ou arbitrárias, elas não vão preservar nem a forma, nem a área. Aí você fala, caramba, então serve para quê? Porque ela vai se tornar um meio termo entre as projeções conformes e as projeções equivalentes. Rômulo, não entendi. As projeções conformes, elas, para manterem o mais próximo possível as formas, os ângulos da realidade, elas não pecam em termos de distorção das áreas. As projeções equivalentes, para tentarem manter ao máximo a área representada próximo da realidade, elas não deformam, né, bastante as formas. Então, as afiláticas, elas vão se apresentar como meio termo. Elas vão deformar, né, menos as formas do que as equivalentes, certo? E elas vão deformar menos a área do que as conformes, se tornando um meio termo, certo?
E a partir disso é que a gente vai dar algumas exemplificações. Então, quando a gente fala sobre as projeções cilíndricas conformes, a gente lembra da projeção de Mercator. Quando a gente fala das projeções cilíndricas equivalentes, a gente pensa nas projeções de Gall, né, e de Peters, né, que no caso é a mesma projeção. Quando a gente pensa nas projeções cilíndricas afiláticas, a gente pensa na projeção de Robson. Tá legal? Que são os exemplos mais cobrados no vestibular. Vamos agora falar um pouquinho sobre alguns pontos importantes sobre essas projeções. Para isso, a gente vai analisar alguns mapas. Reparem na projeção de Mercator, tá? Então, gente, Gerard de Kremer, né, ou Gerardus Mercator, era um matemático, um cartógrafo, um geógrafo, né, flamenco. Gente, Flandres, lembrando aí das aulas de história, o professor fala bastante na Idade Média, é uma região que hoje corresponde a porções, né, da atual França, da Bélgica, da Holanda, tá? Beleza? Ele ficou muito famoso por essa representação que foi apresentada para o mundo em 1569. Rômulo, você quer que eu decore 1569? Não, não quero. Mas eu quero que você identifique o contexto histórico. Aí você vai relacionar a questão geopolítica que eu iniciei, né? A apresentação teórica, certo? Os interesses geopolíticos envolvidos. Nesse contexto, a gente está falando do período das grandes navegações. Período, né, que tem como marco a conquista de Ceuta por parte de Portugal, pioneiro do processo, em 1415. Lembre-se que a gente já está falando do século XVI, onde a América já era uma realidade, né, inserida na lógica eurocêntrica, na questão econômica. Lembre-se, né, que as grandes navegações, elas vão criar um processo, né, de internacionalização econômica, à medida que elas vão integrar economias regionais num grande sistema mundo, que progressivamente vai sendo ampliado, por isso que muitos autores já falam, né, sobre essa primeira forma, né, de integração planetária, que hoje nós chamamos de um processo global, né, onde onde os processos são globais, né, o processo de globalização. Então, a violência, né, as questões ambientais, as questões políticas, né, econômicas e tal, ganham dimensões cada vez mais globais. Tá certo? Então, eu quero que você identifique o contexto das grandes navegações, da expansão marítima, né? Do centro da economia sendo, né, potências europeias. Tá legal? Beleza? Então, esse sistema teve como função facilitar as navegações marítimas. Por isso que ela é utilizada até hoje. Porque ele é muito importante para a navegação marítima e aérea, tá? É muito importante. Então, por isso que elas são utilizadas até hoje. Beleza? Obviamente que o contexto, né, das grandes navegações estimulava cada vez mais estudos, o desenvolvimento de técnicas, propostas, né, que facilitasse uma orientação mais precisa, facilitasse, né, todo esse trabalho, né, cartográfico tão complexo, né, de expansão marítima tão complexa. Então, novas técnicas, né, de orientação, foram sendo desenvolvidas, inclusive novos instrumentos, né, com isso precisando mais. É legal que algumas provas, inclusive de história, mostram os primeiros mapas, né, que foram criados do Brasil, mostrando esse entendimento e comparando, né, a realidade atual, sobretudo na porção litorânea, né, que era justamente a porção explorada inicialmente pelos portugueses. Lembra-se do Tratado de Tordesilhas. Legal? Então, a projeção de Mercator, ela é um tipo, como nós vimos, de projeção cilíndrica conforme, né? Então, ela tem como objetivo preservar as formas, os ângulos, tá legal? Em detrimento disso, ela deforma muito as áreas. Reparem, nas áreas próximas à linha do Equador, nós temos as menores deformações. E à medida que a gente coloca, né, a gente avança aqui nas latitudes, nós temos as maiores deformações. Agora, reparem aqui. Tá? Reparem aqui. Olha quem está no centro da projeção. Europa. Tá? Reparem como a Europa está extremamente privilegiada. Olha quanto mais você se afasta do Equador, você está extremamente privilegiando essas regiões em termos de observação. Olha, por exemplo, a Groenlândia, quando comparada ao Cone Sul da América. Olha aqui o continente, né, Antártico. Agora olha o desprestígio, por exemplo, das regiões de baixa latitude. Sobretudo, olhem o Cone Sul da América, olhem o continente africano. Tá legal? Por isso que essa projeção é muito criticada. Porque ela traz consigo a lógica eurocêntrica. Tá certo?
Daí, inclusive, o estímulo para propostas de outras projeções que possam minimizar, que questionem, que critiquem, né, essa lógica eurocêntrica. Tá legal? Beleza? Então, o que a gente vai reparar? Né? Que essa projeção, olha só que legal, ela divide, né, o planeta, reparem aí, ó, ela divide o planeta em 24 meridianos e 12 paralelos. Tá legal? Então você tem aí, né, espaços igualmente distribuídos, formando ângulos de 90 graus. Tá? Vocês repararam que eu falei 24 meridianos? O que vocês vão lembrar? Dos fusos horários. É a base dos fusos horários que foram definidos no final do século XIX. Né? Durante a Conferência de Washington, 1884, 1885, onde nós tivemos, né, o meridiano que corta Londres, o meridiano de Greenwich, como a referência para os fusos horários. Lembre-se do poder da Inglaterra, né, que era considerado um império no qual o sol nunca se põe, porque ele tinha domínios, né, de extensas áreas coloniais, tanto no hemisfério leste como no oeste, né, fazendo referência aí ao movimento de rotação. Então a importância geopolítica, econômica, política, né, da Inglaterra faz com que o meridiano de referência passe a ser o que corta Londres. O meridiano lá com referência ao Observatório Real. Tá bom? Certo? Que serve, inclusive, para a simbólica divisão do planeta em dois hemisférios, né? Lembre-se que o hemisfério é metade de uma esfera, leste e oeste, como também para a referência dos fusos horários que são praticados até hoje. Tá legal? Então repararam isso? Tranquilo, né? Beleza? Então essa aqui é a projeção de Mercator e pontos importantes. Certinho? Gente, quando a gente fala da projeção de Peters, né, muitos autores, eles preferem utilizar a expressão, ó, Gauss-Peters. Alguns falam Peter, o cara é alemão, tá? Beleza? O que acontece? O James Gauss, ele propôs essa projeção em 1885. Olha só, 1885, o que estava acontecendo aí? Neocolonialismo, imperialismo, partilha da África, Conferência de Berlim. Opa! 1885, Rômulo, botei 84. Legal? Então, de novo, eu não quero que você decore a data. Eu quero que você decore, né? Decore não, que você entenda o contexto dessa proposta. Então, a projeção crítica é a projeção de Mercator. Tá legal? Beleza? Peters, né? Arno Peters, esse alemão aí, esse historiador, cientista, né, alemão, ele vai propor isso aqui nos anos 70, né? Em 1973 ele apresenta para o mundo novamente essa projeção, que é considerada uma projeção cilíndrica, né, equivalente, ou seja, ela tem como objetivo preservar as áreas, né, ser o mais fiel possível às áreas. Tá legal? Beleza? É muito comum, inclusive, você apresentar essa projeção com essa inversão, para chamar mais atenção ainda para o seu objetivo. Tá legal? Que é gritar. Reparem que essa projeção, ela privilegiando a área, ela vai favorecer as áreas subdesenvolvidas, como, por exemplo, a América, né, o Cone Sul da América, né, porções da América Central e o continente africano. Estão reparando? Olha quem está no centro dessa projeção, é a África. Então, quando você faz essa inversão, né, dando um privilégio, deixa eu marcar aqui para vocês, né, para a representação na porção superior do hemisfério sul, isso grita ainda mais aos seus interesses, tá legal? Essa projeção ela passou a ser chamada, inclusive, né, de projeção para o mundo solidário, também chamada de projeção terceiro-mundista. Lembrem-se, né, do contexto, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, onde nós temos o avanço, né, do processo de dependência de porções asiáticas, de porções africanas, né, que lutaram constantemente, né, pela sua independência, mas no final do século XIX, no final da Segunda Guerra Mundial, nós temos um contexto mais favorável, porque há uma crise, né, das metrópoles europeias, você tem uma ânsia de abertura de mercados para as empresas, né, que passavam a ganhar feições transnacionais, a própria disputa da Guerra Fria também estimulava, né, esse processo de independência, tá bom? Fora isso, as grandes lutas, as lutas históricas, né, por processo de dependência que sempre existiram, embora encobertas, né, por essa história extremamente eurocêntrica, tá? Mas voltando aqui para a questão das projeções cartográficas, então você começa a perceber isso, né, esse entendimento, tá? O que a gente pode perceber?
que essa caracterização, né, da projeção de Peters, né, relaciona o fato da projeção, assim, diferentemente da projeção de Mercator, né, determinar uma distribuição dos paralelos com intervalos decrescentes, né, a partir do Equador até os polos. Repararam? Certo? Enquanto você tem na projeção de Mercator, né, uma distribuição bem equilibrada, tá? Uma distribuição bem equilibrada aí, espaços, né, igualmente distribuídos. Aqui não, você já está percebendo essa caracterização. Então é fácil você identificar numa prova uma projeção, né, a de Peters. Olha, repare que parece que você pegou a projeção, né, obviamente estou falando aqui de uma forma bem didática, pegou a projeção, né, de Mercator e esticou, tá? Dá uma olhada aí. Beleza? Certo? Então é importante você entender essas características, você entender que é uma projeção cilíndrica, né, equivalente, né, que deforma os ângulos, o objetivo aí de manter as formas, o objetivo de manter a área, como ela vai privilegiar regiões historicamente subdesenvolvidas, tá bom? A questão de geopolítica por trás, isso já foi cobrado também no Enem, tá bom? Esse entendimento. O porquê de você apresentar um mapa fora de uma convenção que tem as suas bases, né, eurocêntricas, né? O etnocentrismo extremamente forte e gritante, tá legal? Agora, para finalizar aqui, a gente vai falar da projeção de Robson, que é uma projeção cilíndrica, tá? Mas é uma projeção afilática, né? Uma projeção arbitrária, porque ela vai deformar tanto as áreas como os ângulos, tá legal? Robson, ele é um estadunidense, né? Arthur Robson, estadunidense, que na década de 60, né? Se eu não me engano foi em 1963, ele vai apresentar para o mundo essa projeção. O que a gente está vendo, galera? Diferentemente da projeção de Mercator e a de Peters, que apresentam tanto os paralelos como os meridianos em linhas retas, tá? A gente vai perceber que os paralelos continuam retos, mas os meridianos vão se apresentar de forma curva, né? Tá percebendo aí? E se tornando cada vez mais agudos, né? Essas elipses vão se tornando cada vez mais agudas à medida que a gente aumenta a longitude, né? Ou seja, a longitude é a distância em graus de qualquer ponto do planeta em relação ao meridiano de referência, ao meridiano de Greenwich. Certinho? Então é fácil também você visualizar essa projeção, tá legal? E eu vou falar para vocês que é a projeção mais utilizada hoje, porque ela tem fins didáticos, né? Então se você pegar um atlas, né, geográfico, você pegar livros de geografia, essa projeção vai ser a mais utilizada, ela é mais conhecida, tá? Certo? Justamente por isso que ela tem fins, né, bastante didáticos, porque ela é um meio termo, é um equilíbrio, né, entre as projeções conformes e as equidistantes, ou as equivalentes, tá legal? Entre as equivalentes. Você não pode falar que é um meio termo, né, entre a projeção de Mercator e a projeção de Peters. Por quê? A questão da data, né? A de Mercator, 1569. A retomada dessa projeção por Peters é 1973. E a projeção de Robson foi apresentada em 63. Então você fala que é um meio termo entre as propostas de projeção conformes, de projeções conformes, e a das projeções equivalentes. Tá legal? Então são as projeções aí que vocês precisam saber. Gente, eu fiz um resumo aqui, tá? Das projeções, mas eu acho que a maioria das questões são resolvidas com base a esses conhecimentos. Mas vale aí dar uma retomada, dar uma revisão do que foi visto no ano. Então, galera, de cara aqui a gente está vendo a projeção de Mercator, né? Repare aí, quanto mais você aumenta a latitude, mais são as deformações. Olha o privilégio dado, né, à Europa, né? Olha o comparativo da Groenlândia com o Cone Sul da América, certo? Beleza? Então são situações extremamente importantes para serem analisadas, né? Olha a disposição dos paralelos e dos meridianos, certinho? Olha os 24 meridianos aí sendo apresentados, obviamente que aqui não estão todos, né? Tem um recorte aí, mas tá lá. A projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica desde a sua elaboração no século XVI. Porque mais que você questione o etnocentrismo, o eurocentrismo, né? Etnocentrismo europeu, o eurocentrismo, essa projeção é muito utilizada até hoje porque ela favorece a navegação marítima, né, e aérea, tá? Lembre-se disso. A sua principal contribuição inovadora foi, gente, contexto da expansão marítima, né? Necessitava de grandes avanços,
beleza? E o que nós vamos ter aí, ó? A redução comparativa das terras setentrionais, terras ao norte. Gente, quanto mais aumenta a latitude, maiores são as deformações, tá legal? Em ambos os polos, obviamente, não só no norte. Manutenção da proporção real das áreas representadas, isso aqui é impossível, tá? Sempre haverá deformações. Obviamente que a escolha da projeção cartográfica ela vai minimizar, né, essas deformações. Por isso que fiquem atentos. As cilíndricas ideais para as baixas latitudes, as cônicas ideais para as médias latitudes e, né, as polares utilizam-se bastante as projeções planas, azimutais, né, ou polares, beleza? Consolidação das técnicas utilizadas nas cartas medievais, não, são grandes inovações, né, que marcam o mundo da expansão marítima, um mundo aí que vai abrir as portas para aquilo que os europeus chamaram de mundo moderno, né, dentro dessa divisão clássica eurocêntrica da história. Valorização dos continentes recém-descobertos? Não, né? A valorização não é, né, da América, por exemplo, tá legal? Mas a valorização vai ser da Europa, daí a crítica, né, geopolítica aí. Adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos. Então aqui, ó, as inovações matemáticas que a questão estava chamando a atenção. Então nós já temos aqui o nosso gabarito, tá certo? Então, espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Qualquer coisa é só gritar. Aqui, grande abraço para vocês.